Boa tarde, turma. Vamos começar mais uma videoaula, PET segundo ano, volume 2. Vamos trabalhar com o conteúdo da semana 3, né? Que é, no caso, as propriedades coligativas, estudando principalmente crioscopia. Para essa videoaula, nós temos aí uma descrição básica de pontos importantes sobre crioscopia. Nós vamos revisar novamente, tá? Alguns conceitos trabalhados diretamente na semana 1 e na semana 2, e em seguida nós iremos descrever, né, uma definição importante a respeito de crioscopia, trazendo para a nossa discussão alguns fenômenos naturais, fenômenos provocados pela humanidade que têm a ver, né, diretamente com crioscopia. Para estudarmos com mais afinidade o fenômeno da crioscopia, nós precisamos distinguir algumas relações possíveis dentro de uma apresentação de gráfico, tá? Como que o efeito crioscópico modifica as propriedades de uma solução partindo da observação gráfica desse evento, desse fenômeno, tá certo? E em seguida faremos a resolução de uma atividade para que a gente fixe o conteúdo em relação à crioscopia, para que fique um pouco mais claro, um pouco mais fácil a compreensão de como que esse efeito altera as propriedades da solução. Vamos lá? Então temos agora aqui uma revisão básica do que a gente trabalhou na primeira e na segunda semana. Essa primeira e segunda semana nós apresentamos conceitos relacionados a soluto e solvente na formação da solução aquosa. E durante o conteúdo da primeira e segunda semana nós discutimos muito a respeito da natureza do soluto. Essa natureza do soluto, de certa forma, ela participa diretamente nas alterações das propriedades coligativas de uma solução. Daí eu trago destaque, conforme nós temos aqui, né, na apresentação, a discussão a respeito de um soluto molecular, cujo soluto, de certa forma, é um soluto que não forma íons quando em solução, ele apenas se dissolve na solução formada e, de certa maneira, nós temos o exemplo, né, da glicose. Esse exemplo da glicose, quando, de certa forma, ele entra em contato com o solvente água, ele apenas se dissolve para formar a solução. Ele não tem processo de ionização e muito menos de dissociação. Esses processos de ionização e dissociação ocorrem com outras formas de substâncias. Substâncias essas identificadas como substâncias iônicas, que é o caso desse outro grupo de substâncias que nós temos aqui abaixo. As substâncias iônicas nós trazemos como exemplo, né, o hidróxido de sódio, nesse ponto aqui da apresentação, cuja a reação diante da presença de água líquida forma, né, cátions e ânions. Cátions como o Na+, né, e também o ânion OH-. Quando você tem a relação desse hidróxido de sódio em água, nós formamos duas partículas diferentes, a partícula cátion e a partícula ânion. A mesma coisa nós podemos observar diretamente quando adicionamos ácido, neste caso ácido clorídrico, em água. Há a formação do cátion H+, e do ânion Cl-. Esses dois processos, sendo ionização para o ácido e dissociação para a base, eles compartilham a importância do seu efeito sobre propriedades relacionadas à solução. Daí que nós estudamos alguns desses efeitos, o efeito tonoscópico e o efeito ebulioscópico. Bom,
Do estudo do efeito ebulioscópico e tonoscópico durante a primeira e a segunda semana, nós observamos que essas alterações elas dependem muito do número de partículas do soluto. Quanto mais partículas de soluto na solução, maior é este efeito. Seja um efeito para aumentar ou para diminuir. Por isso que eu trago para vocês aqui uma relação entre o que nós temos de soluto, entre o que nós temos de pressão de vapor e a temperatura de ebulição. A relação resumida, tá, é que quando você adiciona mais soluto à sua solução, ele altera essas duas propriedades. A propriedade de pressão de vapor gerado a partir da solução, do aquecimento dessa solução, e a temperatura de ebulição do solvente na solução. Acontece o seguinte, e quanto mais soluto você adiciona à solução, você diminui a pressão de vapor do solvente que é produzido. E você aumenta a temperatura de ebulição dessa solução. A quantidade de partículas faz essa variação nas propriedades. Por isso que nós temos para a aula de hoje uma terceira propriedade. Qual a propriedade? A temperatura de fusão. A temperatura de fusão é alterada como? Nesse sentido. Se eu aumentar ou se eu diminuir a quantidade de soluto. O que acontece com ela? É isso que nós vamos estudar na crioscopia. Ok? Bom, o que é a crioscopia então? A crioscopia é definida como a alteração que leva ao processo de redução da temperatura de fusão ou congelamento. A temperatura de fusão ou congelamento de uma solução aquosa. Quando você adiciona soluto e que ele causa essa redução na temperatura de fusão, a gente chama isso de abaixamento crioscópico. Em alguns livros chamam-se de efeito crioscópico, em analogia ao que a gente estudou de efeito tonoscópico ou efeito ebulioscópico. Por que o efeito? É porque você tem uma relação de causa-efeito, tá certo? Então, se você tem uma causa que provoca um determinado efeito, qual é o nome desse efeito? O efeito é de acordo com a alteração da propriedade. Detalhe, temos aqui nessa imagem, né, de diversos copinhos contendo soluções ou solvente puro, para que a gente possa elucidar qual o efeito da quantidade de soluto em relação à temperatura de fusão da solução. Veja bem, eu vou designar aqui, tá, como primeira solução o copinho da esquerda. Vou chamar ele de recipiente 1. Nesse recipiente 1, nós temos água pura, solvente puro. E nas certas condições normais, ele congela a 0 graus Celsius. Acontece que se você adicionar um determinado soluto, há uma alteração. Se vocês olharem para o recipiente 2, para o recipiente 3, o recipiente 4 e o recipiente 5, nós temos dois solutos nas situações. O soluto glicose e o soluto sacarose. O soluto glicose e a sacarose são solutos moleculares, não são solutos iônicos, porque dentro da sua estrutura há ligações covalentes que mantêm presos os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio que os compõem. Se olharmos para o copinho 2 e o copinho 3, glicose 0,5 molar, ou 0,5 mols por litro, e sacarose 0,5 mols por litro também, percebemos que são dois solutos diferentes, mas na mesma concentração. Qual foi a alteração observada pela imagem? A temperatura de fusão nas duas soluções diminuiu em mesma proporção, em mesmo valor. Então,
A natureza do soluto, o tipo de soluto nesse caso, sendo ele mesmo molecular, não foi o efeito principal, mas sim a sua concentração, a sua quantidade na solução. Qual foi o efeito observado? Diminuiu-se, né, a temperatura de fusão. Caiu, reduziu, conforme o que a gente observou nas definições. Dobrando essa concentração. É o caso do copinho 4 e do copinho 5. Glicose 1 mol por litro, sacarose 1 mol por litro. O que nós temos aí? Uma redução maior nessa temperatura de fusão. De 0 graus passou para menos 0,93. E agora, menos 1,86. O que acontece? Sem soluto, uma certa quantidade de soluto, dobrando essa quantidade, a temperatura de fusão diminuiu em função da quantidade de partículas. Ok? Essa é a relação de efeito que a gente precisa estudar. Detalhe: quais os fenômenos são explicados pelo efeito crioscópico, pela crioscopia, que é a alteração dessas propriedades que nós estamos estudando? Um exemplo clássico é quando usamos o Polo Norte e o Polo Sul como cenário. A água do mar dessas duas localidades, ela não congela. E tem a formação, que leva a uma certa contradição, né? Tem a formação de geleiras, de icebergs, produzidos a partir dessas geleiras. Professor, mas como é possível a água não congelar, já que é um ambiente de temperaturas extremamente baixas, mas você tem a formação de gelo? Como que se explica isso? Bom, como a gente sabe, a água do mar, ela é água mais solutos na forma de sais. Nessas regiões existe uma alta concentração de sal. E o sal, em certa quantidade, faz com que a temperatura de fusão da água diminua mais ainda. Então a água não congela a 0 graus. Ela congela a temperaturas muito mais baixas. Porém, as geleiras necessariamente congeladas, elas se congelaram a 0 graus porque são regiões que de repente têm muita formação de água pura. Então essa água pura, ela congela a uma temperatura menor, uma temperatura maior. Já a água do mar não congela a temperatura mais baixa, ok? Outro fenômeno muito importante é o fato que em regiões onde você tem países cujo o inverno é muito rigoroso, né, e cai neve, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Canadá, é comum, quando essa neve cai em estradas e rodovias, é comum você observar caminhões jogando sal. Mas qual a função do sal? Aparentemente a função do sal é derreter. Subentende-se isso. Mas o detalhe é que a água que caiu na forma de neve, que é no estado sólido, ela se formou abaixo de 0 graus. Quando você joga sal nesse material, a sua temperatura de fusão diminui mais ainda. Então, diminuindo de 0 para menor do que 0, você tem nessa faixa aí do efeito crioscópico, ainda você tem água no estado líquido. Então, logo subentende que esse gelo passa para o estado líquido rapidamente. Mas não é. É a temperatura de fusão dele que diminuiu graças à quantidade de sal que se joga. Detalhe. Outro ponto, muito importante. Ainda em países de inverno rigoroso. É comum observarmos, né, que carros não funcionam nesses locais. Pensando nesse tipo de problema, entendeu-se que parte das soluções existentes e aplicadas no funcionamento de um carro, por exemplo, a água encontrada no radiador, né? Uma porção da água encontrada, por exemplo, no próprio combustível, enfim, na água, por exemplo, encontrada na própria bateria, na solução de bateria do carro, né?
itens contendo água, eles podem congelar com facilidade. Porém, há aditivos automotivos que são adicionados. E esses aditivos são chamados de anticongelantes, como o próprio nome tem aqui, né, na terceira linha. Esse anticongelante é aquele que previne o congelamento, né, a formação na forma sólida. E quem faz isso? Um produto chamado aditivo para radiador, conforme nós temos aqui na própria imagem, né, esse aditivo, que é conhecido pelo nome químico de etilenoglicol. O etilenoglicol ele tem a capacidade de diminuir mais ainda, tá, o ponto de fusão dessa solução, dessa mistura. Então, normalmente se adiciona uma quantidade de etilenoglicol na solução, que vai para o radiador, e ele diminuindo o ponto de fusão da água, a água entre 0 e 35, né, de 0 a 34, por exemplo, limite 35, ela não congela. Então você tem um anticongelante. Bom, interessante que a gente pode observar que esse efeito crioscópico pode ser estudado de forma gráfica. De que maneira? Estabelecendo dois parâmetros principais para se medir, né, esse efeito, apresentando pressão de vapor no eixo Y e temperatura no eixo X. Sendo que o encontro desses eixos, partindo então de pressão de vapor igual a zero, né, ou temperatura também igual a zero. Detalhe, sabemos que numa determinada região de temperatura, nós temos a água no estado sólido. Então é bom a gente colocar aqui a letra S para representar estado sólido. Como que eu sei que essa região é estado sólido? Abaixo de zero. Detalhe, o aumento da temperatura de um material no estado sólido pode ocasionar, pode provocar, né, o aumento dessa temperatura e transição para um estado físico diferente. Nesse caso aqui, estado físico líquido. Detalhe, esse material é apenas formado de água ou moléculas de água, então recebe o título de solvente puro, considerando 0 graus Celsius como seu ponto de fusão e provavelmente com maior temperatura, o ponto de ebulição a 100 graus. Mas quando você adiciona soluto, o que provoca nesse material? Adicionando soluto, o que eu tenho? Uma diminuição do ponto de fusão e antes de 0 graus, ele já se encontra, tá, no estado líquido. Ele é estado líquido a partir desse ponto aqui e antes do ponto estado sólido. Então veja que o ponto de fusão dessa solução, se a gente fazer uma linha tracejada aqui, já é em um valor negativo. Não é num valor positivo e muito menos em 0 graus. Ok? Se aumentarmos a quantidade de soluto, vamos chamar essa solução de concentração 2, é a solução de C2. O que acontece? Observamos que a linha formada para essa solução tem esse ponto de partida aqui. Então, daqui em diante, eu já tenho material no estado líquido. Nesse ponto que eu montei na partida da linha, se eu tiver uma linha tracejada, eu percebo que tem um ponto de fusão ali. E esse ponto de fusão é a transição entre o sólido e o líquido. Ok? Então, quanto mais soluto eu adiciono, é possível prever que você tem uma diminuição do ponto de fusão. Para garantir isso, veja só, do ponto zero até a linha vermelha, de zero caiu para menos 0,5 graus. Da linha do ponto zero até a linha verde, de zero caiu para menos 1,5 graus. Ok? Então, nesse caso aqui, nós temos uma diminuição da temperatura de fusão do material. Bom, pessoal, para que a gente possa exercitar de forma clara qual é
a situação que nós temos em um certo exercício de efeito crioscópico, vamos trabalhar nesse exercício aqui que eu retirei para dar como exemplo para vocês. Olha só. A seguir, temos algumas soluções formadas com ácidos totalmente ionizados e sais totalmente dissociados. Então, pessoal, é interessante que a gente coloque cada um dos solutos em questão, que são esses daqui, ó, CaBr2, NaBr, K2SO4, sacarose e HCl. Opa! CaBr2, sal. NaBr, sal também. Sulfato de potássio, K2SO4, outro sal. HCl, ácido. Sacarose, conforme a gente já destacou anteriormente, né, já é um soluto molecular. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado. Esses outros materiais aqui já não são solutos, os outros materiais são solutos iônicos, já a sacarose é um soluto molecular. Ele pede para a gente identificar a ordem crescente do ponto de congelamento. Ou seja, eu primeiro vou verificar a quantidade que tem de cada soluto. Eu vou trabalhar com quantidade menor em relação à quantidade maior. Tem que dar ordem crescente, do menor até chegar no maior. Bom, então vamos estabelecer uma ordem aqui. Menor quantidade que eu tenho, 0,1 mol por litro. Esse 0,1 eu tenho para o CaBr2 e tenho para o HCl, ok? Em seguida, o que nós temos? Nós temos 0,2. Opa, deixa eu adicionar um pouquinho aqui para cima. 0,2 mols por litro. E eu tenho, nesse caso, né, duas substâncias. Quais são essas duas substâncias? O 0,2 mols por litro, eu tenho das substâncias NaBr e também tenho do K2SO4. Vamos corrigir aqui, colocar o R e K2SO4. Muito bem. Para dar continuidade, o que eu tenho maior do que todos os outros dois? Nós temos o 0,5 mols por litro de sacarose. Então, vamos colocar aqui 0,5 mols por litro. Trabalhando aqui, aprendendo a mexer. Deixa eu apagar a palavrinha mol, para que a gente possa colocar um pouquinho mais abaixo, para não interromper o vídeo. Então vamos lá. E agora a gente coloca a palavra sacarose. Ok? Então beleza. Então nós temos mais ou menos essa estipulação, mas ainda assim tem uma dúvida. Quem vai ser maior do que quem em 0,1 e 0,2? Aí que está o problema. Então nós vamos ter que fazer a ionização ou a dissociação total, para saber o número de partículas que tem. Ok? Vamos abrir aqui um pouquinho no próximo slide. Olha só, vamos trabalhar com cada um deles. CaBr2. Em água líquida. O que me forma? Cátions Ca2+, mais ânion Br, menos. Detalhe, eu tenho aqui 2 átomos de bromo. Então eu tenho a formação
de 2 ânions de bromo. CaBr2 inicia com 0,1 mol. Eu tenho, nesse caso, após a formação da solução, 0,1 mol das partículas na forma de cátion, mais 2 vezes a quantidade em Br-. Então, 0,1 vezes 2 dá 0,2 mols. Qual a quantidade que eu tenho, então? 0,1 mais 0,2. Número de partículas, 0,3. Ok? Então, é importante a gente observar isso daí. Tá certo? Outra coisa. 0,2 mols por litro de NaBr. NaBr mais água líquida. Eu tenho formação do cátion Na mais do ânion Br-. Qual a quantidade de NaBr? 0,2 mols, iniciando. Então, eu tenho uma parte em cátion, Na+, e uma parte em ânion. 0,2 mols de partícula na forma de cátion, mais 0,2 mols em partículas de ânion. Qual o total de partículas na solução? 0,2 mais 0,2. Então, eu tenho, no caso, 0,4 mols. Ok? Vamos guardando esses valores, que é importante para a gente pegar e definir a sequência certinha. Tá? Bom, no caso do K2SO4, K2SO4, setinha, mais H2O. O que nós temos aqui? Formação do cátion, K+, mais do ânion, SO4, 2-. Na forma de potássio, cátion potássio, nós temos lá na fórmula dele 2 potássio. E do SO4, eu gero apenas uma partícula dela. Isso é importante para a gente pegar e definir a quantidade total de partículas que nós temos. Se eu inicio a solução com 0,2 mols do K2SO4, eu tenho que saber quanto de partícula na forma de cátion e ânion eu tenho. É 2 vezes, 2 potássio, é 2 vezes a quantidade inicial. Então, eu tenho 0,2 vezes 2. 0,4 mols dessa partícula. Mais uma parte em relação ao que se iniciou a solução. Então, 0,2. 1 vezes 0,2. Qual a quantidade total de partículas? 0,6 mols. Ok? Bom, até o momento é o que nós temos para as 3 primeiras sentenças. Temos que avaliar as demais. Nas demais, o que eu tenho? Bom, deixa eu voltar aqui para registrar. 0,5 mols por litro de sacarose, né? Aqui está registrado errado, mas vamos colocar aqui 0,5 mols por litro de sacarose. Ok? A sacarose, pessoal, ela tem essa fórmula aqui, ó. C6H12O6. Ela advém da formação dessa substância. Na verdade, a fórmula dela C12H22O11. Então, eu tenho sacarose em água. Sacarose em água não tem formação de íons. Eu tenho sacarose na solução aquosa, tá? Então, eu tenho C12H22O11. Ok? Então, o tanto de sacarose que você tiver antes da formação da solução é o tanto que a gente tem na solução formada.
Então eu tenho 0,5 iniciando, tem 0,5 na solução. Ok? Vamos retornar aqui um pouquinho para fazer a correção, porque nós temos ácido clorídrico 0,1 mol por litro. Então vamos corrigir aqui certinho. 0,1 mol por litro de HCl. Tá certo? Isso aqui é um ácido clorídrico que, quando colocado em contato com água, ele se ioniza. Então, se ionizando, temos a formação do cátion H+, mais o Cl-. Vamos corrigir aqui essa linha, para ficar um pouco mais claro. Então, cátion H+. Detalhe, a quantidade de HCl, 0,1 mol por litro. Como eu tenho cátion e ânion formado, eu tenho uma parte de cada um. Então, 0,1 de H+, 0,1 de Cl-. Qual é o total? 0,2 mol por litro. Ok? A gente vai apanhando um pouquinho aqui, pessoal, mas a gente vai vamos corrigindo para, de certa forma, tentar a melhor resolução possível. Bom, então eu tenho valores 0,2 mols por litro, 0,5 mols por litro, certo? Nós vamos ter que estabelecer do menor para o maior. Vamos procurar aqui nas respostas anteriores, ó. Nós temos 0,3, 0,4, 0,6. Aqui nós temos 0,2, 0,5. Então vamos lá. Essa aqui, que seria a letra E, na verdade é do HCl. O HCl é o número 5. Tá? É isso mesmo? Vamos observar aqui. É a quinta solução. Ela é a menor de todas. Tá certo? Então, vamos observar, número 5, depois nós temos o 1, que é 0,3, vamos colocar aqui numa determinada ordem, tá? 5, 1, perdão, o 2, agora sim, que é 0,4, ok? Em seguida temos o 4, solução 4, e me falta o anterior, que é a solução 3. Bom, sendo aqui a solução 3, o que nós temos? Aonde eu tenho maior quantidade de soluto? Na solução 3. Se ela tem maior quantidade de soluto, ela tem um menor ponto de fusão, correto? Então, se ela tem um menor ponto de fusão, então vou fazer o seguinte, o ponto de fusão aumenta a partir da 3. Então, vamos colocar aqui do lado, ó, 3, menor ponto de fusão em relação a 4. 4, menor ponto de fusão em relação a 2. 2, menor ponto de fusão em relação ao 1, menor ponto de fusão em relação ao 5. Então, aqui eu tenho, né, a possível resposta, mas eu preciso achar a alternativa. Tá certo? Então, eu tenho que ter 3, 4, 2, 1, 5. Qual a alternativa? A alternativa é a letra E. Pessoal, essa é uma videoaula que eu estou elaborando. Eu estou testando o sistema de, como se diz, de webcam, onde eu estou presente na videoaula. A gente está errando um pouquinho, tá? Mas eu espero que na próxima videoaula já esteja bem melhor. Ok? Então, essa é a parte do conteúdo de crioscopia. Tá certo? Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, mesmo com alguns erros
que foram apresentados, tá? Mas tenham gostado do conteúdo e que eu vejo vocês então lá na próxima aula, beleza? Tenham todos um bom dia, né? E que vocês consigam realizar todas as atividades do PET segundo ano, ok? Até mais!